Leite pode entrar na lista de produtos com garantia de preços mínimos. Sugestões de mudanças do Código de Aeronáutica podem ser votadas hoje por comissão de especialistas. Esses são os destaques dessa edição. Bom dia. O leite pode ser incluído na política de garantias de preços mínimos. Produtores e cooperativas dizem que a medida é necessária para compensar as fortes oscilações no valor do alimento, principalmente por conta do clima. O relator quer a aprovação do projeto. Garante uma melhor forma de planejar a produção, garante a segurança para as pessoas que elas não vão ter prejuízos ou que ela não vai jogar o leite fora porque tem o preço mínimo e, em tendo o preço mínimo, o governo assume a responsabilidade de receber esse leite e distribuir. Então, a mim quer parecer uma ideia muito boa, por isso estou dando um relatório favorável, porque isso fortalece a cadeia de produção do leite, sobretudo a produção do leite daquele homem ou daquela mulher que produz leite no Brasil, cerca de 24 milhões de litros, que levanta de madrugada para poder fazer o leite chegar nas nossas mesas no café da manhã. Outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. A Comissão de Relações Exteriores sabatina diplomatas indicados para representar o Brasil na Mauritânia e no Timor-Leste. Pode ser votado hoje o relatório final da medida provisória que suspendeu o prazo para cobrar dívidas de agricultores do Norte e do Nordeste atingidos pela seca. Senadores e deputados da comissão mista que analisa o texto se reúnem às 11 horas. E às 11h30, outra comissão mista discute a medida provisória que traz regras sobre desapropriações por utilidade pública. Novas regras para autorizar o funcionamento de linhas aéreas, multas aplicadas a aviadores e até normas para a utilização de drones. Temas que constam no anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. O documento foi produzido por uma comissão de especialistas escolhidos pelo Senado e pode ser votado hoje a partir das 10h15 da manhã. Vamos cuidar da figura, por exemplo, das concessões de áreas aeroportuárias e nós também vamos tratar contra a concessão de linhas aéreas, que na verdade passará a ser a autorização de linhas aéreas. Então, são algumas novidades que estamos vendo por aí. A questão também do tratamento das infrações, as multas a serem aplicadas aos aviadores, alguns dispositivos que, por exemplo, a atual lei, às vezes permite uma coisa que se chama bis in idem, que por uma infração ou vários fatores, de repente você replica essas infrações inúmeras vezes. E, obviamente, isso daí só gera uma situação, não tem nenhum efeito pedagógico, meramente arrecadatório, o que é ruim. Também vamos tratar do aerodesporto. Estamos procurando fazer com que o aerodesporto, as escolas de aviação tenham algumas isenções, tenham alguns benefícios tributários. Tá? Isso basicamente já é um consenso, ou seja, acho que tem algumas novidades bem interessantes por aí. O plenário do Senado começou a votar uma mudança na Constituição que dá mais liberdade a prefeitos, governadores e presidente da República para utilizar os recursos do orçamento. A proposta agrada aos administradores, mas inquieta aos defensores dos direitos sociais. A Constituição determina que parte dos orçamentos públicos seja aplicada em despesas obrigatórias, como saúde e educação. A proposta de mudança debatida no plenário dá mais liberdade a estados e municípios para a execução do orçamento. Mesma flexibilidade que o governo federal tem conseguido desde o ano 2000. A desvinculação das receitas apenas é um instrumento que facilita a vida destes entes federados. A responsabilidade dos administradores continua a mesma. A proposta original permitia desvincular 20% das receitas arrecadadas com impostos até 2023, mas o relator propôs um texto alternativo. Elevou esse percentual para 25% em estados, municípios e também no governo federal. Garantiu ainda o limite mínimo de gastos destinados à educação, que varia entre 18% e 25% das receitas dos entes federados. Artigo 101, o parágrafo 2º
E terceiro, ressalvam o dinheiro do salário, educação e da educação. Mesmo assim, alguns senadores foram contra a PEC, que, segundo eles, reduz o investimento na área social. É o andamento da tragédia anunciada. Só não se pode mexer em recursos destinados a pagar a dívida pública da União, dos estados e dos municípios. E se abre uma perspectiva muito clara de sacrifício do Estado Social. Vai ser um liberou geral para estados e municípios não investirem o que devem em saúde pública. Isto no momento da mais grave crise da saúde pública em nosso país, senhor presidente. O PT se dividiu e liberou a bancada para a votação. Você pode permitir que um prefeito invista algo em torno de 11% da saúde. E é um erro. Às vezes tem prefeito que não acha a saúde prioritário, prefere asfaltar ruas. Essa foi uma vitória da Constituição. Alguns ficaram com o governo, que apoia a medida. Hoje, nós temos 90% dos recursos da União e repercute isso nos estados e municípios, vinculado, sobrando apenas 10%. Mantido esta vinculação, o ente do Pacto Federativo terá dificuldade, inclusive, de pagar a folha de pessoal. Aliás, já estamos assistindo isso. O líder do PSB questionou o prazo da desvinculação. Mas esse prazo eu acho um absurdo. Inclusive, poderíamos dividir 4 anos para os prefeitos e 4 anos para a União e para os estados. E conseguiu a mudança no texto. Por 53 votos a favor e 17 contrários, o plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno, mas a segunda votação foi adiada. O plenário também aprovou a criação do novo regime especial de pagamento de precatórios, uma demanda antiga de estados e municípios. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, as dívidas das unidades da federação chegam a 100 bilhões de reais. A proposta aprovada no plenário fixa em 10 anos o prazo para o pagamento de precatórios. Eles são dívidas dos governos com o cidadão que ganhou um processo judicial. Em 2009, o Congresso criou um regime especial para o pagamento de precatórios, que permitia o parcelamento das dívidas em até 15 anos e a correção dos valores de acordo com juros de poupança. Mas essas regras foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou o pagamento em 5 anos. Por isso, nesta quarta-feira, o Senado aprovou novas regras que fixam o pagamento em 10 anos e corrigem os valores de acordo com a inflação, mais a variação da poupança. Alguns senadores demonstraram receio de que o Supremo declare novamente essas regras inconstitucionais. Mesmo assim, a proposta foi aprovada por unanimidade, apostando numa nova composição do STF, que mudou nos últimos anos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Esse projeto ninguém pode ser contra, porque ele alivia a situação, torna a evolução da questão dos precatórios mais racional e eu diria, a partir dos contatos que eu mesmo mantive com o ministro do Supremo, que o Supremo tenderá a acolher essa medida. Precatórios podem ser pagos também a pessoas jurídicas. O plenário volta a se reunir nesta quinta às 10 da manhã. As votações estão marcadas para começar às 11 horas. E durante o dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.